Olá! Hoje vou falar com você sobre um homem que investiu uma pequena fortuna na arte moderna e alguns anos depois doou todo esse patrimônio artístico para a realização de uma ideia. Depois, investiu seus recursos financeiros no espaço expositivo e isso enriqueceu ainda mais esse homem. De que lugar estou falando? E no final, você ainda vai se perguntar se pode seguir o mesmo caminho e com um pouco de investimento. Assista neste vídeo. Aproveite e se inscreva no canal e ative as notificações. Obrigado! Ficando a apenas 6 quadras do Central Park em Nova York, o MoMA é um dos museus mais importantes da história moderna. Abrigando artes de todo o mundo e realizando exposições de novos e velhos artistas até hoje. Criado no ano de 1929, por um banqueiro, e ainda por cima, proprietário de várias fábricas. Um milionário, que qualquer pessoa normal poderia julgá-lo um excêntrico, chamou um arquiteto que estava despontando e ficando famoso para conversar sobre arte e a construção de um museu de arte moderna. E, se aquela ideia poderia dar sentido aos industriais americanos e assim expor a América do Norte nas tendências europeias. Eles queriam oferecer um trampolim efervescente provocando as mentes de seus visitantes. Buscaram uma finalidade, em que cada um pudesse entender a arte moderna. Seus fundadores divagaram que as pessoas precisavam de um mínimo de conhecimento sobre os artistas e sua linguagem correndo longe do formalismo estético. Deixaram assim, como manifesto, além da fundação do MoMA, a estimulação e o desenvolvimento dos estudos das artes modernas. Ah! Se eu ia me esquecendo, imagine você! Deixe seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações. Muito obrigado! Os dois pensaram que precisavam agir, com exposições artísticas, estimular uma implementação teórica e prática artística nas indústrias. A iniciativa privada estaria empreendendo em prol do coletivo. Logo sua formação tem como, por exemplo, Lili Peblis, a colecionadora de arte que doou toda a sua coleção de arte moderna para o MoMA. No final da década de 1920, um pequeno grupo de empreendedores, mecenas das artes, unidos criaram um novo museu dedicado exclusivamente à arte moderna. Estabelecendo um conselho de curadores dedicado e recrutando o jovem estudioso de 27 anos Alfred H. Barr Jr. para diretor fundador. O grupo criaria tempos depois o Museu de Arte Moderna, em 1929. A exposição inaugural no museu apresentou o trabalho de Cézanne, Gauguin, Serrat e Van Gogh, 4 dos mais célebres pintores pós-impressionistas europeus. Recebido com entusiasmo, embora o brilhantismo de cada artista estivesse bem estabelecido, ainda era raro na época ver seus trabalhos expostos em Nova York. Assim aconteceu com o MoMA, a doação de obras de arte por parte das famílias mais famosas, proeminentes e ricas nova-iorquinas como os Rockefeller, Goodyear, Guggenheim. Com doações de grande quantidade de dinheiro permitiu o início do museu. Essa generosidade foi a gênese de um acervo artístico de extrema importância para a cultura do país, deixando um legado e ficou o nome dessas pessoas na história da arte. Como fomentadores da cultura. A primeira exposição ajudou a definir as ambições significativas do museu em sua fundação como um dos primeiros museus de arte moderna e contemporânea do país. Os quadros doados pelos entusiastas foram: Natureza Morta com Maçãs, de Cézanne. Retrato de Meyer Dian, de Gauguin. Corredor do Hospital em Saint-Rémy, de Van Gogh. As exposições fizeram o MoMA, durante os anos seguintes, o que veio ser hoje, um dos maiores museus do mundo. No início o MoMA contava com um pequeno acervo modesto de 6 quadros, 8 esculturas e 2 desenhos. Como parte da adoção do público, e uma mostra do contexto social em que os artistas se encontravam, foram criadas exposições para um entendimento singular dos processos criativos. Com isso, foram levantadas exposições extras, devendo, todas elas, falar a linguagem da época no estilo moderno. Uma associação de pintores e escultores abstratos americanos formada em Nova York em 1936 com o objetivo de divulgar seu trabalho e fomentar a compreensão da arte. Entre os primeiros membros estavam Joseph Albers, William de Kooning, Jackson Pollock e David Smith. Em 1940, os membros fizeram piquetes em frente ao Museu de Arte Moderna,
exigindo que mostrassem arte americana, mas em meados da década de 1940, a arte abstrata alcançou reconhecimento e as atividades da associação diminuíram. Na década de 1950, no entanto, tornou-se ativo novamente com mais de 200 membros. Então é isso. Muito obrigado por ficar até o final do vídeo. Deixe seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações. E até o próximo vídeo.